Jesus, amém. E amém. Gente, hoje eu estou meio cegueta, mas acho que dá para ir aqui. Sem mais delongas, hoje eu quero falar sobre a graça e a religião. Eu quero ler um texto em Hebreus e eu quero que vocês guardem esse texto, porque ele vai estar no começo e no final dessa mensagem. Hebreus 6, do 4 ao 6, diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, obrigado, Márcio. Para aquele que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornando-se participante do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Cara, esse texto, quando eu li ele a primeira vez, não foi agora, me deu um temor no coração, assim, sabe? Cara, como isso é possível? E na minha cabeça já veio, cara, alguém que uma vez provou do dom de Deus, da graça e do Espírito Santo, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos, que sejam ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. É forte esse texto, né? Mas nós vamos falar sobre ele no final. Guardem ele aí que nós vamos falar dele de novo. O ser humano, ele tem uma tendência muito forte à religiosidade e à idolatria. E de uma forma ou de outra, a idolatria e a religiosidade, ela anda de mãos dadas. Que muitas vezes nós confundimos com o reino de Deus. E o reino de Deus não é religião. O ser humano, ele sempre teve a necessidade de criar para si ídolos. Ele sempre teve a necessidade de ter de algo que ele pudesse tocar, palpável. Sempre precisou ouvir de alguém ou de alguma coisa, precisou ver. Nós vemos nosso irmão Tomé, precisa sentir alguma coisa. A dificuldade de crer no invisível, de crer em um Deus que não se pode ver, mas que é real o tempo todo, acompanha a humanidade até hoje. E isso é algo tão terrível e silencioso, que às vezes nós vivemos dessa forma e não percebemos. Às vezes o espírito de idolatria e de engano estão enraizados em nós e nós não percebemos. Nós vemos nos evangelhos que os maiores perseguidores de Cristo foram os religiosos.
religiosos e idólatras. Eles idolatravam a religião e o zelo por ela. E a ideia inicial de Deus sempre foi de um relacionamento face a face, de um relacionamento com Ele, sem a necessidade. Você vê que Deus e Adão no jardim era toda tarde, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Mas o homem, ele sempre quis facilitadores, ele sempre quis mediadores. E isso está em nós. E nós, hora ou outra, a gente começa a construir ídolos para nós. Alguns idolatram o pai, a mãe, o filho, namorado, namorada, templo, bens materiais e até o pastor. Pensa, gente. Aqui não, obviamente aqui não acontece isso, mas nas outras lá acontece bastante. Mas a ideia de Deus sempre foi de um relacionamento com Ele, face a face. Abram em 1 Samuel 8, de 6 a 8. Aqui o povo chega até Samuel e começa a pedir um rei. Eles querem um rei, eles querem um templo, eles querem algo que ele possa tocar, que ele possa ver. Eles querem isso. Então eles dizem assim: quando porém eles disseram, dai-nos um rei para que nos lidere. Isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo isso com você. Então o povo sempre teve essa tendência de eu preciso estar num culto e eu preciso sentir um arrepio. Isso acaba virando idolatria. Eu preciso que o meu pastor, que o meu líder venha e ore por mim. Eu relutei muito em fazer esse sermão e essa pregação, porque ela é forte. Só que algo já vinha falando isso, que nós temos que andar por esse caminho, nessa comunidade. Há tempos a gente vem falando sobre maturidade. E esse sermão e essa pregação não é para menino. E nós temos que ser maduros. Então o povo ele queria um rei. Deus não era suficiente, eles queriam um rei. E logo em seguida queria um templo. E o templo, irmãos, o templo que tem que nos servir, não nós o templo.
Daniel nunca entrou num templo judaico. Se você pegar lá o texto de Daniel, onde ele orava? Onde ele buscava a Deus? Isso é uma profecia. E logo em seguida Jesus vem e fala isso. Daniel orava no quarto. E aí Jesus vem e diz assim, ó, quando você quiser falar com Deus, vá lá no teu secreto. E aí vocês podem me perguntar, então você está dizendo que eu não preciso ir no templo? De forma alguma. Igreja é o ajuntamento de pessoas. E onde essas pessoas ajuntam? No templo. Então, obviamente, nós temos que vir para o templo. O que nós não podemos é idolatrar o templo. A palavra eclésia, igreja, significa chamar para fora. Antigamente a galera, vou tentar explicar de uma forma bem simples assim, eles tinham um comunicado, eles precisavam comunicar alguma coisa para o povo, então eles faziam essa convocação, eles chamavam para um lugar fora das casas e reuniam as pessoas, e aí eles faziam esse comunicado. E é isso que está acontecendo aqui agora, por exemplo. Nós saímos das nossas casas e estamos num lugar todos reunidos, e aqui tem uma palavra de Deus, tem um comunicado de Deus. Se você está em um lugar onde prega o Evangelho, onde tem um ensino saudável, um conteúdo saudável, uma comunhão saudável, isso é agradável a Deus. A palavra, ela tem poder, e ela, na sua verdade, ela frutifica. Nada, na verdade, nada substitui um lugar onde tem amor. Não substitui. Mas nós precisamos, irmãos, abrir mão de alguns bordões que nós temos, sabe? Que nós falamos às vezes. Por quê? Porque isso pode gerar para pessoas novas que estão chegando algum tipo de... Tira essa pessoa do foco que é Cristo. O foco aqui hoje não sou eu, não é o pastor, mas é Cristo. E às vezes quando nós dizemos aqui, por exemplo, nós estamos aqui, nós nos reunimos aqui, e aí eu digo, pô, aquele cara que está lá em cima, ele é mais ungido. Isso vai tornar com que ela me veja de uma forma diferente, onde a minha oração é mais poderosa do que a dela, eu sou mais ungido, este lugar que eu estou é santo, não é. Este lugar aqui é nós chamamos de altar, mas não é um altar. Aqui não é um altar. O último altar que nós tivemos foi a cruz do Calvário, onde levantou Cristo. Aquele foi o altar, e foi o último altar de sacrifício foi aquele. Estar aqui é simplesmente porque a gente está falando, estando aqui é melhor. Estar aqui não me torna diferente de vocês. Você acredita que eu já fui em igreja onde pessoas tinham que tirar o sapato para subir aqui? Pasmem, mas acontece. Aqui não é mais santo do que aí. Deus vem e o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E aí vem Jesus e nivela todo mundo, ó. Não tem um melhor, não tem um maior. Nós somos todos nivelados e Cristo é o cabeça. E é para Ele a honra e a glória.
E quando eu digo, irmãos, que aqui não é a casa de Deus, Deus está aqui enquanto nós estamos aqui. Eu digo isso porque imagina que um lugar como esse, ainda que muito legal, consiga comportar o nosso Deus. Eu não quero esse Deus. Eu não quero Deus que cabe aqui dentro. Segunda Crônicas 6, 17 e 18 diz assim: agora, ó Senhor, Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi sobre o templo. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter, muito menos esse templo que construí. Atos 17, 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários e em templos feitos por mãos humanas. Agora, talvez você, eu, não saibamos que estamos vivendo uma religiosidade, uma idolatria disfarçada de evangelho, mas hoje é dia de reconhecer e voltar a essa graça que nos chama, essa graça, eu vou falar o nome agora, essa graça insuportável. Você sabe por que essa graça é insuportável? Porque a religião, a religiosidade não consegue suportar a graça. E aí talvez você pergunte, mas como eu identifico isso? Através de uma verdade. Através da Escritura, que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. É através desta palavra, é através dessa mensagem, é através dessa verdade que nós podemos entender onde nós estamos e o que nós estamos fazendo, o que tem sido importante para nós. Como eu disse, eu estar aqui pregando não me torna diferente de você, não me torna melhor. Nós que subimos aqui, nós erramos, nós falhamos, nós pedimos perdão. Nós somos carentes da mesma graça e misericórdia de todos. Obviamente, Deus distribuiu dons para a igreja, mas os dons não nos tornam melhores, um melhor que o outro. Um tem mais autoridade que o outro, um é mais ungido que o outro, é tudo graça, é graça. Efésios 4, 7, 12 diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito:
quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que significa? Ele subiu, senão também descer às profundidades da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, dons, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Mateus 20, 25 a 27 diz assim: esse texto aqui está falando, a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, né? Ela estava questionando, ela falou assim: Senhor, deixa que o meu filho, um senta à tua direita e outro à tua esquerda. Eu peguei só um trechinho para não ler o texto todo. E aí Jesus, ele falou assim: não cabe a mim, escolher quem que vai sentar na minha direita, na minha esquerda. Falou do cálice também, mas agora onde eu quero chegar, o mais importante, para o contexto. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ou seja, não tem um que governa o outro, não tem. Cristo é o cabeça, então não tem. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Esse servo é servo mesmo, viu? É servo. Escravo é escravo mesmo, naquela época. Mateus 23, 8 diz assim: mas vocês não devem ser chamados de mestre. O que estava acontecendo? Tinha os fariseus, e os fariseus se colocavam acima de todo mundo, de todo o restante. Então Jesus vem quebrando tudo isso. E aí ele diz assim, Mateus 23, 8: mas vocês não devem ser chamados de rabi. Só um é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Só um é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Quem que é o mestre de vocês? Pode responder, gente. Glória a Deus. A religião, a religiosidade, quando eu falar religião, é religiosidade, ela cega e ela traz consequências assim devastadoras, tanto para o religioso, que muitas vezes não sabe que é um religioso, e para as pessoas que o cercam. Lucas 10, 30 a 37 diz assim: antigamente, quando a gente falava uma palavra assim, né? Falando antes do celular, você sabia quando tinha acabado, quando todo mundo tinha achado, quando parava o barulho das folhinhas, né? Todo mundo virando a página, né? Lucas 10, 30 a 37 diz assim: em resposta, Jesus disse, em resposta a quem? Eu peguei alguns trechos, mas eram os fariseus, estavam questionando algumas coisas. Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote,
Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. O levita também fazia parte de uma classe sacerdotal do templo. Assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou por outro lado. Tem algumas versões que diz passou de largo. Sabe o que é? Viu, peraí, vou passar por aqui, porque eu não quero passar nem perto. Mas um samaritano, estando de viagem, o cara não estava nem ia passar, estava passando, estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu às mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O perito na lei. O cara sabia. Ele sabia o que fazer. Esses 2 que estavam passando, o sacerdote e o levita, talvez estivesse atrasado para um culto. Já pensou nisso? Talvez eles tinham que chegar no horário e não podia parar para atender aquele homem, senão ele ia atrasar. Aí você fala: pô, mas você está falando que eu tenho que chegar atrasado no culto? De forma alguma. O que eu estou falando é que tem prioridades no reino de Deus. E a nossa prioridade é o nosso irmão. A nossa prioridade é o necessitado, é aquele que precisa. Essa é a nossa prioridade e esse é o desejo de Deus. A religiosidade, ela é tão cruel que ela cega a ponto de nós não enxergarmos o nosso próximo, a necessidade do nosso próximo. Ela ofusca a compaixão e a bondade. Nos tornando hipócritas. Como Jesus disse, né? O mosquito engole o camelo. A religiosidade, ela faz isso. Ela tira os nossos olhos daquilo que realmente importa e coloca os nossos olhos nas coisas superficiais. Mateus 23, 24 diz assim: guias cegos, vocês com o mosquito engolem o camelo. E a gente falando de hipocrisia, que está tudo junto ali, ó, religiosidade, hipocrisia, idolatria, está tudo na mesma faixa. Vamos ver o que Deus
o que Jesus acha da hipocrisia. E vou falar, gente, às vezes tem gente que não sabe que é religioso. Isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes tem algo, culturalmente falando, que veio e nós trouxemos de outros lugares e nos tornou religioso e a gente não percebe. E aí tem que vir alguém falar para a gente. Mateus 23, 6 a 12, diz assim, ó: gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados rabi. Mas vocês não devem ser chamados rabis, foi aquilo que a gente leu. Um só é o mestre de vocês, de todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamei de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Talvez você pode estar pensando assim, mas tem alguns lugares, tem algumas pessoas que chamam, mas fulano é meu pai espiritual. E assim, dependendo do coração e como isso é falado, eu não vejo o problema, é que eu acho isso muito perigoso, tanto para o que chama de pai, quanto para o suposto pai aceita isso. Ele pode achar que ele é superior, isso pode elevar. Gente, o ego do ser humano é perigoso. E Jesus estava falando nesse contexto. Os caras se enchiam. Quando falou, meu pai, os caras se enchiam. E Jesus falou, não. Só um é o Pai e está nos céus. Só um é o Mestre. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, e é o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso aqui está falando muito mais da intenção, do coração. Onde está o nosso coração? Quem eu acho que eu sou? Quem você acha que você é? Em relação ao outro, quem nós somos em relação ao outro? Será que eu me considero melhor que alguém por estar aqui? Será que pela misericórdia de Deus me deu um dom que eu pudesse cantar? Será que eu acho que eu sou melhor que alguém? Mas aí em Mateus 23 continua, eu dei uma fatiada para a gente mais rápido. Mateus 23, do 13 e 15 diz assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Esse ai é dolorido. E fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Você mesmo não entra, nem deixa entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas da viúva e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorre terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Tem um mandamento, que é o maior mandamento.
Qual que é? Vamos interagir. Ame a Deus acima de todas as coisas. E um que é semelhante a esse. Exatamente. É esse o Evangelho. Ame a Deus acima de todas as coisas. É aquilo que eu estava falando, que às vezes pode ser cultural, e nós podemos até ter trazido de outros ministérios que passamos, e até mesmo ter aprendido dessa forma. Então nós muitas vezes trazemos algumas coisas, e essas coisas precisam ser deixadas para trás. Essa religiosidade precisa ser deixada para trás. É o que a Bíblia fala, que nós devemos deixar as obras mortas para trás. E prossigamos para o alvo, que é Cristo. Vamos em Hebreus, que foi o texto que a gente começou. Hebreus 6, do 1 ao 12, por enquanto, diz assim: Gente, a religião e a religiosidade, ela me impede de amar o meu próximo. Ela impede. Ela impede de cumprir esse mandamento, que é o maior mandamento. Hebreus 6, do 1 ao 12, diz assim: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. É sobre maturidade hoje. É sobre chega de beber leitinho, vamos comer do alimento mais sólido. Sem lançar novamente o fundamento de arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. E assim faremos, se Deus permitir. Aí vem aquele texto: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam, tem algumas traduções, está renovados, reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Aí continua o texto, agora a gente vai entender o contexto. Pois a terra que absorve a chuva e cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinho e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, e agora ele diz: amados, mesmo falando dessa forma tão dura que eu falei, ele está dizendo: estamos convictos, convencidos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então ele está dizendo aqui, tem alguns
que mesmo experimentaram a graça, conheceram a Cristo, estão voltando para as velhas práticas, estão voltando a sacrificar animais, estão voltando para a religião, estão voltando para a religiosidade. Então ele diz assim: quem já provou dessa graça e dessa bondade de Cristo e decidiu voltar, eu não quero isso, eu quero voltar. Aí ele diz: para esses é impossível ser renovados para o arrependimento. Aí ele diz no versículo 9: amados, mesmo falando dessa forma tão dura, estamos convencidos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenha a plena certeza da esperança, que é Cristo, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a esperança prometida. Está dizendo, sabe esses ritozinhos que te prende, sabe essa religiãozinha que te prende, sabe essas coisinhas que prende você de amar o teu irmão, que muitas vezes é mais importante do que a condição do coração do teu irmão. Deixa isso para lá. Não é isso, não volte para isso. Foram os religiosos que crucificaram Jesus Cristo. Todo mundo sabe disso, né? Deixemos para trás os ritos, as práticas religiosas cegas, que nos afastam de Cristo e do nosso próximo. Que possamos entender que não há nada mais valioso para Deus do que uma alma. Que a graça de Deus foi derramada sobre toda a carne, e que cada ser humano, que cada um de nós que estamos aqui, cada um com as suas diferenças, com os seus pecados, ocultos, revelados, cada um de nós somos a menina dos olhos de Deus. Quando você olhar para o seu irmão, quando você olhar para alguém que está do teu lado, pensa, esta pessoa, ela é a menina dos olhos de Deus. Foi por ela que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E que não há nada mais valioso para Deus do que ela. Que nós possamos entender essa mensagem de hoje. Esquecer as coisas de meninos, deixar para trás as coisas de menino, e nos tornarmos homens e mulheres de Deus, que olha para o outro com compaixão, hoje nós estamos aqui reunidos por Deus,
para Deus. Glória a Deus, porque nós temos esse lugar onde nós podemos nos ajuntar e falar com Ele. Glória a Deus, porque a palavra que sai desse púlpito, ela é verdadeira. Essa é uma palavra difícil, algumas pessoas não aceitam, porque ela vai de encontro com muita coisa que a religião impõe e coloca para as pessoas, que é colocar fardos nas pessoas que eu não quero levar. E se eu não puder ser aquele que ajuda a tirar o fardo, não tem por que eu estar aqui. E eu espero que vocês tenham compreendido que nós temos que ser o bom samaritano, que nós não temos que ser o religioso, nós não temos que ser o levita. E nós caminhamos assim, dessa forma, em comunidade, em respeito, sabendo que no nosso meio cada um tem o seu dom, todo mundo aqui tem um dom. Deus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, uns para apóstolo, mestre, pastores. Não nos torna diferentes, nem melhores uns que os outros, mas nós precisamos entender e saber respeitar cada um na tua função, cada um na sua função, não tem diferença, mas o nosso respeito mútuo é isso o Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia de que um Cristo, de que tem um Deus que nos ama a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, não para colocar um maior que o outro, mas para colocar todo mundo igual, dizer, cara, vocês são irmãos, se abracem, se amem, vivam nessa unidade, e vivendo nessa unidade, o mundo verá Cristo em vocês. Vivendo nessa unidade, com esse respeito uns pelos outros, o mundo verá Cristo. Se você puder curvar a sua cabeça e fechar os olhos, eu gostaria de orar. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e totalmente dependente da Tua misericórdia, da Tua vontade, Senhor. Que esse Teu amor possa vir de encontro a nós e criar raiz em nossos corações. Tira de nós, Deus, todo julgamento religioso. Tira de nós, Senhor, todo o achismo. Mas coloca em nós essa fé e esse amor, essa compaixão. Esse amor incondicional que o Senhor nos amou, nos ensina a amar dessa forma, Senhor. Porque nós sabemos que amando dessa forma não haverá no nosso meio julgamentos. E que nós possamos, Deus, como irmãos maduros na fé, quando houver algum desacordo, que nós possamos sentar como adultos e conseguir resolver em Ti todas as diferenças, Pai. Eu te peço, Deus, que
Guarde os corações dos meus irmãos. Que nós possamos entender essa graça maravilhosa, essa graça irresistível, essa graça insuportável. E viver de uma maneira agradável a Ti, Senhor. Que eu possa olhar para os meus irmãos, que eu possa olhar para minha esposa, para os meus filhos, com essa compaixão, com esse amor. Fortalece, Deus, a liderança desta comunidade. Nós sabemos o quanto é difícil a caminhada, Senhor, e muitas vezes sim, nós precisamos desse fortalecimento no íntimo do ser, e é só o Senhor que pode dar. Continua nos ensinando e nos conduzindo, para que possamos ir de encontro às almas perdidas, Senhor, e levar a Tua boa notícia. Que nós possamos mostrar esse Evangelho, um Evangelho que não julga, um Evangelho que não condena, mas um Evangelho que abraça e que diz a alguém por você, a alguém que morreu por você, alguém que te ama incondicionalmente, alguém que é maior que eu, que é maior que você. Obrigado, Jesus, por essa noite, obrigado por essa oportunidade com os meus irmãos, de poder anunciar a Tua mensagem, de poder aprender mais de Ti, Senhor. Te louvo por cada um que está aqui nessa noite. Fortalece o coração de cada um, Senhor. Fortalece em Ti, fortalece relacionamentos, fortalece corações, fortalece casamentos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você puder aplaudir a Jesus.